Robi Edson hoje traz mais uma informação que o pau vai torar, amigo. Robi Edson é o mesmo que dizer Abintes 1004. Vamos ao vídeo. A possibilidade de um ministro brasileiro ser preso revela a preocupação que passou da ficção e brincadeiras dentro da corte para o medo de uma ameaça real. Quem brincava antes, agora entendeu que o momento é muito sério, é de pavor, e as noites mal dormidas passaram a ser uma constância de angústia com pesadelos diários. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Você lembra que antes de Trump ser eleito, os ministros da Suprema Corte Brasileira faziam chacota e inúmeras brincadeiras do tipo para saber quem seria o primeiro a ter o visto cancelado para os Estados Unidos? Lembra disso? Pois é. Saiu em todo lugar. Havia a possibilidade cogitada pelos integrantes da direita de que uma das sanções previstas para o Brasil seria o cancelamento dos vistos das autoridades. E, de acordo com as fontes, os ministros davam risadas em cima das possibilidades aventadas pela mídia alternativa. A eleição ainda não tinha acontecido e todos acreditavam mesmo que Trump jamais seria eleito novamente. Até mesmo o presidente Lula apostou todas as fichas na candidata democrata Kamala Harris, chamando Trump de fascista e outras coisas ainda piores. Pois é, o homem foi eleito e as orelhas por aqui ficaram imediatamente em pé. Mas, mesmo assim, muita gente ainda não acreditava que o pior poderia acontecer. Afinal, o brasileiro tem a arte do jeitinho e seria necessária apenas uma conversinha de pé de ouvido com o novo presidente americano que tudo se resolveria numa boa. Era o que se dizia nos corredores do imponente prédio da corte em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Se acreditava que Trump era o mesmo do primeiro mandato, um estreante deslumbrado com a presidência e que tudo se resolveria, quem sabe, com algo comparado a uma cervejinha em uma mesa de bar e uma picanha na chapa besuntada na farinha. Não é assim que essas autoridades pensam? Afinal de contas, nós somos as autoridades supremas e não a ralé. Bobagem, doce ilusão para quem não acompanhou a evolução dos tempos. Nem mesmo os mais sagazes auxiliares conseguiram passar a ideia de que os Estados Unidos não são como o Brasil e que os valores por lá são muito maiores e conservadores que os de cá. Mas então veio um outro nome que ninguém imaginava também que pudesse representar algum perigo. Afinal, como disseram na Globo News, que é a empresa entendida por muitos como a estatal privada de comunicação, esse novo nome era apenas mais um playboy deslumbrado com o poder, um garoto mimado, bilionário. Só para você ver como é distante a noção de realidade e respeito que separa os brasileiros dos americanos. O nome era, é e será por muito tempo Elon Musk. O cara, em apenas 2 dias, colocou o seu sistema de inteligência artificial para trabalhar e trouxe resultados alarmantes para o mundo todo. Foi impressionante. Se descobriu todo o esquema sujo de corrupção e desvio de dinheiro do pagador de impostos americanos. E o mais importante, segundo estão dizendo as próprias fontes americanas, surgiram nomes de autoridades brasileiras envolvidas em esquema de recebimento de dinheiro sujo e interferência em eleições para a derrubada de líderes populares. E tudo leva para o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro e seus comandantes durante e depois das eleições de 2022. Veja que agora não se trata mais de brincadeiras sobre quem irá perder primeiro o visto de entrada nos Estados Unidos. Não. Agora a coisa é muito mais séria. Se trata de saber quem irá perder primeiro a liberdade. Donald Trump e Elon Musk já sabem muito bem do que estão falando, mas querem reunir o máximo de provas possíveis para apresentar primeiro
ao povo americano. Depois, eles abrem para o mundo inteiro. Só que, logo nos primeiros anúncios, os nomes aparecerão de qualquer jeito, como já começaram a aparecer. E como eles já sabem, esses nomes aparecem na folha de pagamento do Departamento de Estado do governo americano. Como assim? Com detalhes de dados riquíssimos, como repasse das verbas, valores exatos e locais depositados. Lascou o papai. Se os nomes das autoridades que aparecem ali não são verdadeiros, então não há motivos de preocupação. É ou não é? Mas, por enquanto, só essas autoridades sabem se estão mesmo com o rabo preso ou não. Só elas sabem, por enquanto, o que de fato aconteceu. Mas se estiverem com as mãos sujas, devem arrumar as malas o mais rápido possível. Não podem ficar esperando pela guilhotina, que virá com toda certeza. Devem se mandar para qualquer lugar do mundo, como a Sérvia, por exemplo, e depressa. Os indicativos de que é tudo verdade estão cada vez mais fortes, ao ponto de que os auxiliares diplomáticos do Itamaraty já avisaram o ministro Alexandre de Moraes para não pisar mais nos Estados Unidos, porque corre o risco de ser preso a qualquer momento que pisar no país. Entendeu agora a gravidade desse problema? Os diplomatas brasileiros do Itamaraty foram avisados desta possibilidade e a coisa é grave, muito grave. E já começam a circular informações de que em qualquer país europeu o ministro também não estará seguro. Ou seja, ele passa a viver uma situação semelhante ao que ele mesmo impôs a muitas de suas vítimas, a suspensão do passaporte. Quem diria, hein, que o ministro passaria a ser detido em seu próprio país? Isso por enquanto, com as investigações caminhando ainda no início. Mas elas chegarão aonde estão prometendo chegar. E com isso as chances do ministro e de seus demais colegas de trabalho se complicam cada vez mais e muito. Vai haver uma consequência monstruosa, a maior já imaginada em toda a história da humanidade. E se ele estiver mesmo com as mãos sujas, mesmo que no Brasil não deem nada, absolutamente nada, ele será ainda procurado pelas autoridades americanas, preso, julgado e condenado a longos anos de cadeia. E como manda a lei americana, terá de cumprir a pena inteira nos Estados Unidos. Mas, se ele não deve nada, não tem nada com que se preocupar. Não é verdade? Só lembrando que o mesmo ministro colocou Elon Musk no inquérito das fake news. Surrupiou o dinheiro da empresa Starlink, que não tinha absolutamente nada a ver com a história. E ainda expulsou o X do Brasil. O cara foi arrumar briga justamente com quem está descobrindo o que parece ser a maior falcatrua de todos os tempos e que promete revelar a participação do ministro nos esquemas escusos e inteiramente corruptos. No fim de semana, Musk disse que a situação só piora. Então, se o rabo está preso de verdade e há a certeza de que a bomba vai estourar, para que ficar esperando, amigo? Para quê? O melhor caminho é arrumar as malas e se mandar o quanto antes, enquanto ainda há tempo. Se não há como fugir disso, acelere, se manda logo, porque se as noites hoje estão mal dormidas, amanhã elas serão de puro pesadelo. Esta lição já foi dada. Continuar pensando como antes, que não vai dar em nada, é burrice. Está todo mundo largando a mão do sistema. É hora de se mandar também. E não vai ficar só nisso. Quem mais vai aparecer nesta história? Quem? O TSE não era o ministro sozinho. E então, os outros pagarão pelo que fizeram também, considerando como realidade o que está sendo revelado? É o que vamos ver. O ministro mandou censurar, mesmo que a Constituição que ele deveria proteger, dizendo que é proibida a censura no Brasil. O próprio Elon Musk é a prova disso. Ele publicou os ofícios com a assinatura digital do ministro com a ordem cabal para censurar
e fazer censura prévia ao exigir que os conteúdos e perfis fossem excluídos da plataforma de comunicação social. E ainda exigiu que Musk não contasse para ninguém que ele estava infringindo a Constituição. Isso foi amplamente divulgado pelo X, e a ministra Carmen Lúcia, tadinha, ainda disse claramente que a censura poderia acontecer até o dia 30 de outubro de 2022. Mas como assim, se a censura, seja ela de que maneira for, é proibida pela Constituição? E mais, o TSE organizou eventos dentro das diretrizes sujas e corruptas da agência USAID, como foi divulgado por Trump e Musk, e ainda foi patrocinado pela mesma agência com dinheiro ilegal do pagador de impostos americanos. Não há como contestar isso, como mostram essas imagens que você está vendo agora. Ou seja, o bicho pegou mesmo e não vai escapar ninguém. A guilhotina vai começar a descer sobre as cabeças. É hora de arrumar as malas e fugir para algum país do leste europeu que aceite dar asilo a essas autoridades. A casa está caindo. O advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, escolhido como relator do processo que vai investigar a censura à liberdade de expressão no Brasil, já se encontra em solo brasileiro. Ele vai se encontrar com representantes dos 3 poderes da República e principalmente com os influenciadores digitais que sofreram a censura do TSE e do Supremo. Pedro Vaca é conhecido por ser mais ou menos de esquerda, mas há quem diga também que ele joga do lado de quem paga os salários. Antes era o governo de Joe Biden, agora é o de Donald Trump, que prometeu enxugar os recursos repassados para a OEA, a Organização dos Estados Americanos. E para continuar justificando o que recebem, Marco Rubio, secretário de Estado americano, disse que ele deveria vir ao Brasil para constatar o que todo mundo já sabe, que a censura agiu de vento em popa no país. Mas apenas 2 dias antes da chegada do colombiano ao Brasil, o ministro Alexandre de Moraes decidiu cancelar as suspensões das contas censuradas e devolvê-las todas a seus antigos donos. Isso despertou muita curiosidade e comentários. Seria uma forma de ludibriar a visita do representante da OEA? Será que as contas voltarão a ser suspensas depois que ele se for do Brasil? É o que vamos tentar descobrir agora com as análises de nosso comentarista jurídico, doutor André Marcília. Seja muito bem-vindo, doutor Marcília. O que o senhor achou dessa suspensão da proibição e devolução das contas digitais? Seja bem-vindo, Marcília. Tudo bem, Paulo? Prazer estar aqui contigo. Cumprimento toda a audiência. Olha, eu achei literalmente aquilo que a gente diz para inglês ver, né? É para inglês ver nesse caso mesmo. Na verdade, creio que seja para colombiano ver ou para, enfim, gringo ver, talvez melhor ainda. Quando a gente pensa em recuo de censura, a gente precisa analisar o que é censura. Então, o que é censura? Censura é você impedir que a pessoa fale ou não oferecer a ela um processo legal. Isso não houve recuo. Se você for analisar essas contas que foram reativadas, muitas delas permanecem ainda com medidas cautelares impedindo que essas pessoas postem nas suas redes. O que adianta você reativar uma conta e impedir que ela poste, senão ela vai presa ou recebe uma multa? O que adianta você reativar a conta da pessoa e os posts que ela emitiu, opiniões absolutamente legítimas e defensáveis, sejam apagados? O que adianta você reativar as contas e fazer com que essas pessoas se manifestarem, por exemplo, uma opinião diversa daquela que o STF gostaria que fosse, toma uma multa de R$20 mil. Então a gente precisa entender o contexto dessa reativação, entender que houve um recuo talvez estratégico, mas não um recuo na censura. A estratégia me parece ser, durante a visita da OEA ao Brasil, da comissão que está aqui, vamos STF, eles parecem que querem colocar
a poeira debaixo do tapete. Como quando uma visita chega e você acaba pensando, bom, não vai dar tempo de limpar a casa, ou talvez não interesse limpar a casa, vamos só jogar o grosso para debaixo do tapete. Quando a visita for embora, a gente pensa no que faz. Essa me parece a melhor explicação para o que está em curso. A gente tem censuras grotescas ainda implementadas dentro do país, como, por exemplo, jornalistas que estão sob tratamento, inclusive de câncer, como Constantino, com suas contas bloqueadas, enfim, casos, Daniel Silveira preso irregularmente, e outros tantos que a gente poderia ficar aqui elencando. Então, reativar algumas contas dá um ar de normalidade que talvez interesse para a imagem que o STF quer vender do país. Mas não me parece um recuo. Até porque, Paulo, se você me permite ainda dizer, nós estamos às vésperas de eleições presidenciais, que serão no ano que vem, e é muito difícil que o STF abra mão de atuar durante essas eleições do ano que vem, sobretudo com um governo tão fragilizado. E acho também muito difícil que haja um recuo de censura no país, enquanto o próprio STF tem na sua mesa a regulação das redes sociais. Então, eu creio que haverá um recuo em algum momento, muito provavelmente por conta de um efeito Trump, mas ele não será imediato, infelizmente. Então, você acredita que o ministro vai ter a coragem de voltar a censurar essas contas depois que Pedro Vaca se for do Brasil? Não sei se ele vai voltar a censurar essas contas sem elas atuarem. Mas eu acredito que qualquer movimento dos donos desses perfis em favor de fazerem algum tipo de crítica será suficiente para que elas sejam desativadas. Ou se isso não acontecer com essas pessoas que já estão também de alguma forma amedrontadas, porque é isso, quando você retira o perfil das pessoas por tanto tempo, elas voltam, mas voltam com receio, voltam se autocensurando, e às vezes não precisa nem você mais fazer o gesto censor, elas já sozinhas se censuram. Basta a gente, por exemplo, lembrar que na semana passada houve uma revista censurada pelo STF, o perfil dessa revista foi censurado alguns dias atrás. Se houvesse uma sinceridade do STF nesse recuo, ele não teria feito isso. Então, creio que, não sei se esses perfis vão voltar a ser censurados, mas a força do STF, a maneira, o modus operandi dele, sem dúvida permanecerá ainda por bastante tempo. Muito bem, como a gente falou aqui, você falou agora logo no início aí, que isso parecia mais para inglês ver, ou até melhor para colombiano ver, o que nós sabemos é que o Pedro Vaca vai ouvir o ministro-presidente do Supremo esta semana, o Luiz Roberto Barroso. Mas você também, né, Marcília, foi convidado para estar nessa sessão e você também será ouvido pelo Pedro Vaca, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Na quinta-feira, agora, lá no Rio de Janeiro, pela manhã, eu e algumas outras instituições ou associações da sociedade civil, nós seremos ouvidos e, claro, eu trarei alguns casos, inclusive que como advogado eu atuei, inclusive sendo o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, no caso, o famoso caso da Cruzoé, da capa O Amigo do Amigo de Meu Pai, em que eu atuei. Então, essa experiência toda a gente vai levar, reportar e depois construiremos um documento que a intenção é que auxilie no relatório final para a OEA. Agora, a gente espera, né, enfim, por exemplo, eu confesso que não me agrada o Barroso ser ouvido, o STF ser ouvido. Quando a gente pensa em casos de censura ou em momentos de autoritarismo dentro do país, não há dois lados, há um só, que é o da justiça, né? Você não vai ouvir, por exemplo, se há um movimento, quando o Iraque ele oprimiu a sua população, ninguém pensou em ouvir os dois lados. Vamos ouvir o Saddam Hussein e o povo. Não existe isso. Né? Então, mal comparando aqui, mas a gente precisa entender que censura é uma exceção. Então, não há contraditório. Há um lado só, que é o do oprimido pela censura. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa aqui, claro, ter alguns pés atrás em relação a tudo isso, porque também é um órgão político, a OEA, mas já é muito, porque a gente não tinha nada, Paulo. Então, assim, quem tem zero, ter um, já é muita coisa. Eu creio que agora cabe a nós todos fazermos
pressão para que esse relatório final venha um relatório crítico e de denúncia, e não que sirva, claro, para legitimar a situação, o estado de coisas no país. Isso seria péssimo, mas eu acho que cabe a todos nós evitar que isso ocorra. Olha, e é bom a gente deixar claro que a situação no país não vai mudar com base no relatório da OEA. O relatório da OEA, dependendo de como vier, vai servir apenas para um elemento a mais nas decisões que serão tomadas de fora para dentro. O secretário de Estado, Marco Rubio, já conversou com a OEA e, em função disso, o Pedro Vaca acabou aceitando o convite que foi feito no final de 2024. Mas se não houvesse a pressão de dentro dos Estados Unidos, ele não estaria no Brasil agora. Ele faria vista grossa, como você lembra quando se falou que a OEA, que havia aquelas denúncias contra as autoridades brasileiras na OEA, o ministro do Supremo, que você falou, presidente, que vai ser ouvido, né, o Luiz Roberto Barroso, fez um evento no Supremo com a OEA, uma festinha para mostrar que estava tudo muito bem. Era um recado que se passava para a sociedade de que não adiantava nada, né, as pessoas ficarem falando OEA, OEA, porque a OEA estava junto com eles, eram amigos e coisa e tal, que estava tudo lindo e maravilhoso. Só que agora é diferente. Agora a OEA, com esse representante, o Pedro Vaca, vem para constatar uma questão específica, que é de averiguar a censura às liberdades de expressão e de informação no Brasil. Então, veja bem, ouvir um presidente do Supremo agora, por mais que ele diga que não fez nada, mesmo ele sabendo que existem imagens dele dizendo, né, aquela história toda de derrotamos o bolsonarismo, né, com claro ativismo político, ele dizendo outras coisas, né, de que uma eleição não se ganha, se toma. As autoridades agora estão dizendo que nunca falaram nada disso, que fizeram tudo o que fizeram, foi sempre em defesa da democracia e coisa parecida. Por quê? Porque quanto mais se fala, são as últimas coisas, as últimas falas que permanecem na internet, né? Então, quanto mais se falar agora, principalmente com a visita, né, de uma delegação como essa, do ponto de vista de quem está falando, isso conta muito. Mas não será o resultado desse relatório que vai mudar as coisas no Brasil, né, Marcílio? Você tocou em dois pontos importantes. Há um receio de todos nós, né, em primeiro lugar, que esse relatório final, que haja, do mesmo jeito que há um entusiasmo de alguns, no sentido de que isso possa ser um instrumento de denúncia, não é um instrumento final, é um meio. O relatório vai ser um meio. Esse é outro ponto que você tocou que é muito importante. Um meio para você seguir, quer dizer, internacionalizar o problema da censura no país. A censura no país ela vai se resolver internamente apenas se nós tivermos um Congresso forte, se o Senado for atuante. Enquanto nós tivermos uma submissão do Congresso, é muito difícil que isso se resolva internamente. Então, externamente, há uma possibilidade. A gente precisa pensar também nas eleições do ano que vem para votar melhor e o Senado ser mais atuante daqui para frente. Tem alguns bons senadores, mas a gente conta na mão, nos dedos da mão, aqueles que realmente têm uma atuação mais forte. Então, é necessário que a gente entenda que esse instrumento, que é esse relatório final, vai servir para que a gente leve essa questão para os Estados Unidos, para que o efeito Trump possa aí sim ter uma reação aqui no Brasil mais efetiva. Isso pode acontecer, mas não vai ser de imediato. Então, esse eu acho um ponto importante, mas também é importante que a gente deixe o nosso alerta aqui amarelo, o nosso sinal amarelo aceso, para o fato de que, do mesmo jeito que isso pode ser utilizado, a OEA vir aqui, esse relatório pode ser utilizado como um instrumento de denúncia, pode ser utilizado como um instrumento de legitimação do estado de coisas que nós temos aqui. Então é necessário que a OEA também sofra a pressão de todos nós para que esse relatório não carimbe o que está ocorrendo e sim denuncie as coisas que estão ocorrendo aqui no Brasil. Muita gente acha que outras coisas vão andar muito mais rápidas do que o resultado desse relatório do Pedro Vaca. Por exemplo,
Diplomatas alertando o ministro a não sair do Brasil. Por enquanto, a não ir aos Estados Unidos para não ser preso. Isso por si só já é um problema tremendo que a diplomacia brasileira não consegue resolver. Como é que você vê isso, Marcílio? Isso sim expõe que essa questão não está concentrada apenas na OEA. A gente já está tomando outras frentes internacionais em relação à censura que está ocorrendo aqui no Brasil. Eu acho que esse é um ponto importante. Como eu disse, veja, as fontes institucionais todas aqui estão abertas. A gente está aqui falando disso, a gente pode ainda falar nesse país algumas coisas. Então, isso precisa ser exercido. E o nosso Congresso deveria ser o primeiro a estar exercendo, mas é o último. Em geral, eles são os últimos, sobretudo as pessoas que estão nos cargos mais relevantes, nas presidências das casas e etc. E tem sido assim. Então, a gente, com esse caminho um pouco obstruído, é necessário que a gente busque ser ouvido nos Estados Unidos, que o efeito Trump possa nos trazer, e eu acredito muito que isso vá nos trazer alguma oxigenação em relação ao debate público. Veja, quando a gente pensa em Estados Unidos, não é apenas a questão da liberdade de expressão que para eles é importante. As redes sociais hoje, elas são um guarda-chuva de negócio vital para um país. Então, dentro de um X, por exemplo, existem diversos negócios que ocorrem aqui e que alimentam a economia nacional e que interessam, claro, aos Estados Unidos que isso seja feito dessa forma, sobretudo com Musk dentro do governo. Então, a gente precisa entender que também há uma razão econômica por trás da defesa da liberdade de expressão dos Estados Unidos no Brasil. Ou seja, quando eles defendem a nossa liberdade de expressão, eles também defendem as relações econômicas entre os países e que isso seja feito de forma livre. Se você tem as relações econômicas entre os países que ocorrem dentro das redes sociais, de alguma forma controladas pelo humor de um juiz, claro que você não tem livre iniciativa e liberdade comercial dentro do país. E nem isso, claro, afeta também os Estados Unidos. E isso pode servir de efeito cascata, como um efeito dominó para outros países da América Latina. Então, a eles é muito importante que aqui o Brasil volte a ser um país livre. E eu acho que, seja pela OEA, seja por outros meios, enfim, por alguma razão, nós teremos, durante o governo Trump, muito impacto e muita pressão para que as nossas cortes deixem de controlar a liberdade de expressão com uma mão de ferro, para dizer o mínimo. Sabe qual é o problema de tudo isso, Marcílio? É que as denúncias, de corrupção, desvio de recursos na USAID e outras coisas mais, interferências em governos estrangeiros para evitar a ascensão de líderes populistas ou populares, vamos dizer assim, essas coisas estão acontecendo, estão explodindo e batem com o que foi dito, ou seja, que a USAID estava patrocinando eventos do TSE em 2021. Veja, antes das eleições, a USAID estava patrocinando eventos do TSE. Nós chegamos a mostrar imagem aqui no início do programa a respeito disso. Agora, tudo ainda está no campo, pelo menos aqui no Brasil, da especulação. Nos Estados Unidos, Donald Trump e Elon Musk já sabem perfeitamente o que isso representa, mesmo porque a gente começa a achar que ele já sabia disso há mais tempo. Porque, veja bem, lembra daquela imagem que o Elon Musk publicou na rede social dele, no X? Essa aí, ó. E ele disse: Alexandre, guarde minhas palavras, a sua hora vai chegar. E aí, por coincidência, começam a surgir essas coisas, mostrando aí ou indicando aí uma participação do tribunal em questão com aquilo que os americanos estão descobrindo lá. Então, Marcílio, eu te pergunto, vamos supor que a coisa toda seja verdade. Quando essas revelações saírem oficialmente, o que as autoridades brasileiras poderão fazer para punir os nomes que aparecerem? E se não fizerem, são duas perguntas. O que elas poderão fazer? E se não fizerem, estarão todas cometendo crime de prevaricação?
Olha, sim, estarão cometendo crime de prevaricação, mas mais que isso, porque e aí tem um ponto que a gente sempre pensa nessa questão da USAID, ou o ZAID, como a gente aqui no Brasil está falando, tudo isso a gente está pensando sempre numa relação muito direta. Para que promoveu um evento, porque tinha uma palestra do TSE ou algo assim. Mas a gente precisa entender isso talvez de uma forma um pouco diferente. Se a USAID ela alimentou ONGs, pesquisas universitárias brasileiras e agências de checagem, ela manipulou a opinião pública brasileira. E se houve uma manipulação da opinião pública brasileira, isso é grave por si só. Mas é ainda mais grave se nós pensarmos que as decisões de cassação de mandatos aqui no Brasil, que as decisões de censura a perfis e a revistas e etc., foram feitas com base nessa opinião pública que pode ter sido manipulada. A gente, por exemplo, durante o período eleitoral, cansou de ver decisões de cassação ou mesmo de censura baseadas em agências de checagem. O TSE, inclusive, tinha sua própria checagem. Era tão importante para ele essa questão que eles fizeram o seu próprio órgão, né, de checagem de conteúdo e tinham parcerias com outras agências. Então, claro, a gente ainda precisa ver quais eram as agências, se eram essas ou não eram, enfim, tudo isso a gente não sabe. Mas vamos supor, se por acaso houve dinheiro para algumas agências de checagem, essas agências de checagem estavam viciadas e contaminaram decisões judiciais, essas decisões são todas nulas. Nulas, não existem. Elas foram contaminadas por pesquisas ou por agências que tiveram um trabalho que não era espontâneo. Então a gente pode ter um estado de coisas muito maior, porque não é só as autoridades tomarem alguma providência, mas, por exemplo, os advogados das pessoas que tiveram, os seus clientes tiveram mandatos cassados, ou revistas que foram censuradas, perfis que foram bloqueados, tudo isso seria nulo, porque é baseado em algo que não era espontâneo. Então, a coisa pode ser, inclusive, muito maior do que a gente imagina, e é por isso que essa talvez seja a medida do Congresso mais importante de todas. Essa CPI precisa ser para ontem, porque daqui a pouco a gente tem novas eleições e esse risco vai ocorrer novamente sem que a gente tenha isso sido desvendado. É preciso se fazer uma CPI para preparar terreno para essas informações que, sem dúvida alguma, chegarão dos Estados Unidos. Se nós não tivermos essa CPI preparada, aí sim a gente vai ficar na mão das autoridades que poderão ou não tomar uma providência, dos advogados que poderão ou não questionar. A CPI ela seria capaz de centralizar essas informações todas e, de alguma forma, filtrar o que importa e levar adiante para que isso não volte a acontecer, ou pelo menos não aconteça no ano que vem eleitoral. Olha só, e essa CPI já está chegando a 90 assinaturas, hein? Ela vai sair, ela vai sair. E eu vou te fazer mais uma pergunta, Marcília. Já estamos chegando ao final do nosso programa e eu sei que você tem um compromisso também daqui a pouco, ao vivo, mas eu quero dizer o seguinte, se ficar comprovado que houve tudo isso, que houve manipulação, obviamente nós estamos ainda falando no campo de suposições, né? Vamos supor aqui no campo futurista, se vier a ser confirmado tudo isso, tudo aquilo que aconteceu, as eleições, elas devem ser anuladas e todos os atos tomados, decididos ali pelo presidente também serão anulados, como inclusive a indicação para 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. E no caso disso, de uma eleição ser anulada, quem assumiria nesse caso? Deveria ser o presidente do Congresso? Ou então se convocaria uma nova eleição, ou seja, se anteciparia a eleição de 2026 ainda para o ano de 2025, se chegarmos a esse ponto, não é? Se chegarmos a esse ponto, de ficar comprovado que houve realmente treinamento, que o nome dos ministros estão envolvidos, né, que levaram para lá, que manipularam isso, aquilo, coisa e tal, aí o problema é grandioso demais. Será que chegamos a esse ponto? Não sabemos. Mas se avançarem como Trump está dizendo que é assustador, é possível que isso aconteça. E ainda mais uma coisa boa, só para a gente encerrar, que eu quero que você me diga o que você acha sobre isso. O deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, já confirmou que vai colocar para análise da Câmara o projeto de lei da anistia. Uou! Tem muita coisa acontecendo, né, Marcília? Só para a gente encerrar.
Claro, essa influência do SID, eu estou pressupondo aqui uma boa fé, né, das nossas autoridades e até mesmo, enfim, de todo mundo que de alguma forma interagiu com isso. Claro, não estou pressupondo uma boa fé de todas essas ONGs e agências de checagem, mas sim das autoridades públicas. Então, ainda que tenha havido uma boa fé, né, porque o que você levanta é a possibilidade de ter havido uma fraude mesmo, uma fraude dolosa, ou seja, que as pessoas sabiam o que estava acontecendo e ainda assim levaram a coisa adiante. Isso é gravíssimo. Aí precisa cair o Estado. E aí as pessoas envolvidas precisam ser presas. Seria uma questão que não é só a anulação dos atos que foram feitos, mas as pessoas não podem seguir à frente do Estado. Mas, ainda que não tenha sido isso, porque é difícil, imagino eu, que cheguemos a isso no Brasil. Mas, a esse tipo de pente fino no Brasil. Mas vamos ficar com feijão com arroz. Ainda que tenha havido uma influência, essas autoridades tenham sido influenciadas por um ambiente público viciado, isso já é suficiente para que os atos sejam anulados. Porque, sendo de forma dolosa ou sendo de forma culposa, ou seja, ainda que não tenha havido intenção de fraudar o debate público ou mesmo o debate político no Brasil, isso teria acontecido. Então, se houve uma manipulação ou uma contaminação do ambiente público e político durante o período eleitoral, ou antes ou depois, não importa, os atos decorrentes dessa contaminação são atos viciados e precisam ser anulados. Isso já seria o suficiente, vamos dizer assim, para criar um problema no Brasil pelos próximos anos. Vamos ver no que dá. E a CPI precisa estar preparada para receber essas informações. Se essas informações ficarem, se soltar essas informações lá fora, e isso ficar circulando em 2, 3 revistas, em 2 ou 3 programas, como aconteceu com o Twitter Files aqui no Brasil, como aconteceu com a Vaza Toga, e aí daqui a pouco vem dizer que são perfis de direita, e daqui a pouco vão dizer que é uma mídia antidemocrática, e aí começa aquele discurso. Bom, aí acho que o Brasil perdeu a chance de ser passado a limpo mais uma vez. Tá certo. André Bacilha, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos jurídicos aqui em nosso programa de hoje. Muito obrigado mesmo e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Paulo, sempre um prazer estar aqui contigo, com a tua audiência, estou à disposição. Um abraço. Tchau. E nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Esperamos que tenha gostado. E no programa do meio-dia desta terça-feira, nós vamos abordar outros assuntos bem impactantes, como, por exemplo, as tarifas de 25% adotadas pelos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio brasileiros. Isso vai causar um impacto realmente muito grande na economia e no governo Lula. Não perca amanhã ao meio-dia. Se inscreva em nosso canal, que é muito importante e nos ajuda muito. Muitíssimo obrigado mais uma vez, um forte abraço e até amanhã.